Aqui, ó. Lúcifer tem um corpo material e já na segunda, ele manda, na verdade, umas 2 ou 3 perguntas numa só aqui, né? Aí ele fala assim, os demônios moram nos ares? Acha que há um lugar específico no mundo esquecido, como floresta, caverna, no mar, onde os demônios habitam em forma material? Existe um lugar assim? Nossa, perguntas muito boas. Jonatas, né? Isso, Jonatas. Faz uma de cada vez que quero responder todas. A primeira é se Lúcifer tem um corpo material. Não. Lúcifer, ele é um espírito. Ele é um ser espiritual. Ele tem um corpo espiritual, mas não material. Agora, isso não quer dizer que ele não possa se materializar. Ele pode. Anjos podem se materializar. Anjos comem com pessoas. Jesus, Abraão, quando estava lá, chegou o anjo do Senhor, que é Cristo, com mais 2 anjos, provavelmente 2 arcanjos. E dali esses 2 iriam para Sodoma para destruir, mas eles comeram com Abraão. Mas ele não tem um corpo espiritual. Significa, não é que ele é só etéreo, ele é de uma outra dimensão, tá? Mas não tem um corpo material como o nosso, dessa matéria, dessa dimensão. Segunda pergunta. A segunda aí ele fala, os demônios moram nos ares? Aí ele emenda, acha que há um lugar específico no mundo onde os demônios possam morar? Aí ele fala como florestas, cavernas, no mar, onde, e de forma material, se eles habitam nesses lugares de forma material. Se existe um lugar aqui... Excelente pergunta. Bom, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, domínios, as hordas do mal nas regiões celestiais. Então, tecnicamente, o primeiro céu é o céu do firmamento, é esse céu azul que a gente vê. O segundo céu é onde estão os demônios. É o reino de Lúcifer, é o segundo céu. E o terceiro céu é onde Deus habita, onde está o trono de Deus. Então, eles têm acesso às regiões celestiais, mas o lugar deles é o segundo céu. Na segunda parte da pergunta, ele fala, e eles podem habitar em alguns lugares, cavernas, florestas. Eles podem habitar em qualquer lugar onde eles sejam invocados. Eles podem habitar, inclusive, em casas. Eles podem ficar, inclusive, em objetos que foram consagrados para eles. Entendeu? Eu já vi testemunhos de pessoas que a casa da pessoa era oprimida o tempo inteiro, oprimida. O intercessor entrou, orava e nada de sair. E um dia, Deus mostrou para o cara que os demônios estavam ali por causa de um quadro que tinha sido consagrado. E aí ele repreendeu os demônios, expulsou e jogou fora o quadro. A casa ficou completamente diferente. Então eles podem sim habitar em lugares. Inclusive na tradição antiga, né? Eu não sei se você teve lá em Cesareia de Filipe, Tive. Onde tinha as portas do inferno, sabe? Sim. Aquela onde Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele lugar, os gregos acreditavam que tinha uma porta do Hades, e havia muitas outras. Então eles faziam muitas oferendas a diversos deuses, ao deus Pan, entendeu? E ali também é um lugar chamado de Banias, né? Porque na verdade os árabes, quando dominaram lá, não conseguiam falar P, e ali era um lugar onde adorava o deus Pan, né? Pânias. Aí eles falaram Banias, acabou virando Banias. Mas ali era um lugar onde era uma das portas do inferno. E Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, ele reconhece que existem lugares que são portais para que os demônios possam entrar e dominar e ter acesso ao mundo dos homens. Ele falou do ar aí. Quem que é a rainha do ar? Não, se os demônios habitam no ar. Satanás. Os principados e potestades, onde é o reino deles? É no segundo céu. Entendeu? É o que diz Efésios. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas principados, potestades, exousias, né? Os dominadores, os cosmos-crator. São 3 céus? 3 céus, segundo a Bíblia. Segundo Maimônides, são 7 céus. Mas na Bíblia tem 3. O primeiro céu é o nosso? O primeiro é o firmamento, o que a gente vê físico. O segundo é onde estão os principados e potestades. E o terceiro é o terceiro céu, onde habita Deus, e onde a Bíblia diz que Paulo foi
elevado para o terceiro céu, onde ele viu coisas inefáveis que o olho humano não enxerga. Então a Bíblia fala de 3 céus, onde Deus habita, onde está o reino das trevas, das principados e potestades, e o céu que é firmamento, né? Tá. Que é físico. Tem uma outra pergunta aqui do Guilherme, Guilherme de Mateis. Ele fala assim o seguinte, ó, o Senhor disse que os demônios têm poder na nossa mente, mas eles têm poder de saber o que estamos pensando ou só o que falamos? Não, Guilherme, eles não podem saber o que estamos pensando. Mas isso não quer dizer que eles não consigam interpretar. Eu vou dar um exemplo. Você acompanha uma pessoa que você conhece muito. Quem é a pessoa que você mais conhece na tua vida que você interpreta os sinais? Hoje em dia é meu filho, né? Você consegue interpretar quando ele tá bravo? Sim. Quando ele tá feliz? É que ele é muito pequeno, mas às vezes um adulto você sabe quando ele tá falando Por uma pequenas coisa, mas tá modificações, pensando outra. é. Ele não, ele é verdadeiro, né? Então ainda é. ainda é muito. Fala o que pensa. É. Os demônios, eles acompanham a gente, eles têm uma capacidade muito superior à nossa. Então, muitas vezes, eles até por indução, lançando pensamentos, eles conseguem interpretar o que nós estamos pensando, mas ler a nossa mente eles não podem. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, é meio que uma indignação, né, do André Pisani. Ele fala aqui o seguinte, ó, já tive fé, porém quando minha filha de 14 anos se foi, questionei muito e realmente cortei a relação com Deus. Aí ele faz essa pergunta, né, como ele deixou uma princesa ir embora sem conhecer a vida? André, eu te entendo, meu querido. Acho que não tem nenhuma dor no mundo pior do que perder um filho. É uma dor extraordinária. O que eu quero te dizer é que a Bíblia fala que esses anos que a gente tem aqui são muito passageiros. A Bíblia diz assim, tem um texto que eu amo que diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que ainda que doa demais, eu sei que não tem nenhuma dor no mundo que se compare a essa que o André teve. Mas comparado com a eternidade, o que você pode ter em Deus? Eterno peso de glória, leve e momentânea, leve contra a eternidade, leve contra peso de glória, momentânea contra a eternidade, e tribulação contra a glória. Ou seja, querido, eu entendo você, mas eu quero dizer para você, e a minha oração é para que um dia você seja curado dessa dor e dessa ferida, e que você possa entregar de novo o seu coração para Deus, porque você vai encontrar a sua filha lá e vai poder viver a eternidade com ela. E a eternidade é muito mais tempo do que esse tempo aqui que a gente passa na Terra. Mas eu não te recrimino. Não recrimino. Talvez eu também tivesse dizendo para Deus, Senhor, por quê? Né? E revoltado. Essa é uma coisa que é muito difícil mesmo. Provavelmente ele tinha um amor muito profundo por essa filha, então eu te entendo. Mas eu quero te dizer que Jesus ama muito você, como amava também a sua princesa. E ela não deixou de existir. Ela está mais viva do que nunca. Ela está revestida da eternidade. Ela foi despida da mortalidade e já foi revestida da imortalidade. Então, querido, chora com Deus. Pode até brigar com Ele. A gente que é pai, né? Eu tenho uma filha só também, por isso eu entendo. Eu sempre falei para Deus, Senhor, não tira minha filha. Se o Senhor tiver que tirar, tira a mim. Eu não quero. Não quero viver sem ela, né? Nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, Deus não poupou o seu filho. Ele entregou Jesus. E ele viu a dor de Jesus, que não foi só uma morte física, mas foi uma morte emocional e até a morte espiritual, porque ele recebeu toda a maldição que estava sobre nós, dos pecados. Então o que eu quero dizer para você é que essa é uma dor que só Deus pode curar.
E se você der um espaçozinho para ele, ele vai curar. E um dia você vai voltar a ter esperança. Sabe, a minha mãe foi uma mulher de fé muito extraordinária. Foi ela que me ensinou a amar a Deus. A minha mãe perdeu o filho primogênito dela. Poxa. Meu irmão morreu no 4º dia do meu casamento. Depois do meu casamento. Eu estava em lua de mel, ele já estava muito doente, ele tinha 36 anos, teve um câncer fulminante, em 6 meses ele faleceu. Mas eu estava lá em Fortaleza, toca 3 horas da manhã, era o meu sogro. Quando eu vi a voz dele, eu já estremeci. Ele falou: Lamartine, você vai ter que voltar. Seu irmão faleceu. E eu chorei muito, porque ele era o meu irmão querido, né? Meu irmão que cuidava de mim quando eu era pequeno. E eu tinha tanta fé naquela época, eu era um novo convertido, e eu falei assim: eu vou orar pelo meu irmão, ele vai ressuscitar. E eu liguei para o aeroporto para pegar um avião, estava com greve branca, eu só consegui voar no dia seguinte às 11 horas. Quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão morava em Olímpia, 500 quilômetros de distância. Eu ia para lá, eu queria chegar lá para orar pelo meu irmão, para ele ressuscitar. Eu fiquei sabendo que ele já tinha sido enterrado. Eu diria 1 mês eu briguei com Deus. E um dia Deus falou para mim: ele é meu. Antes de ser seu, ele é meu. E a minha mãe, ela falou para mim: filho, eu nunca mais tive felicidade plena. Mas um dia ele me explicou: eu levei o seu filho, mas não foi para sempre, foi até breve. E eu entreguei o meu filho primeiro. E ela disse: isso me deu paz. E ela falou: eu vivi todos os anos da minha vida esperando por esse reencontro. É Guilherme, né? Guilherme. Então, Guilherme, um dia você vai encontrar com ela. Eu não sei quanto tempo faz que ele perdeu a filha dele. Ele não fala. Não Desculpa, fala. é André, tá? O nome dele, pastor. André? É. Desculpe, André. Quanto tempo faz? Fala aí pra gente. Porque, obviamente, essa é uma dor que nunca vai passar completamente. Mas chega uma hora que a gente vive o luto e Deus vai, de alguma maneira, trazendo um bálsamo, né, para essa dor. Então eu te entendo, mas eu espero que um dia você se volte e se abra de novo para o Senhor. Ó, tem uma outra do Davi Pereira. Ele falou o seguinte: uma pessoa consegue se libertar de pacto de sangue pelo sangue de Jesus, mas e se a pessoa já tiver sido batizada nas águas antes? Ainda tem jeito? Olha, o batismo nas águas, ele pode ser meramente um ato de formalidade. Eu, pessoalmente, que uma pessoa que teve uma experiência profunda com Jesus, jamais iria voltar atrás e fazer um pacto com Satanás. Agora, claro, se a pessoa realmente sentir vontade de dizer: Senhor, me perdoe, eu quero, enquanto tiver vida, Lene, sempre vai ter oportunidade. É. Agora, acabou essa vida aqui, morreu, aí acabou. A porta se fechou. Tem um texto da Bíblia que eu acho maravilhoso, né? Jesus escreve para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fechará, mas que fecha a porta e ninguém abrirá. Que porta é essa que ele está prometendo para a igreja de Filadélfia? Ele está prometendo, primeiro, a porta da evangelização do mundo inteiro, que está acontecendo nos nossos dias. Mas ele abre a porta do tesouro também, do palácio. Porque o que tinha a chave de Davi era o mordomo que tinha a chave do tesouro. Então todas as riquezas do mundo espiritual e do mundo físico, Jesus tem poder para abrir portas e ninguém pode fechar. Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, ninguém pode impedir.